Bom dia, pessoal da Conexão IE. Sejam bem-vindos ao Papo de IE. Hoje eu vou conversar com Cláudio Sena. O Sena é doutor em administração, ele é professor de meditação, ele desenvolveu um método próprio baseado em psicologia positiva, em meditação, em espiritualidade. Então, assim, o papo de hoje vai ser numa vibe, gente, assim, quem estiver chegando agora, venham com a gente, vai ser muito legal. Eu conheci o Sena quando eu estava fazendo doutorado. O Sena já havia passado pelo mesmo doutorado que e fiquei impressionada com a aula dele, com a maneira como ele trouxe as questões da espiritualidade de uma maneira tão leve, tão bacana, né? Então eu vou ter um prazer muito grande aqui, eu tenho certeza, nessa próxima hora com o Sena. Vamos lá, deixa eu chamar aqui o Sena, já chegou aqui. Vamos ver. Tá conectando. Seja bem-vindo! Olá, bom dia. Bom Que prazer dia. estar aqui contigo, Alessandra. Prazer enorme te ver nessa pandemia. A gente tem que ter alguma coisa de bom, né? E ver os amigos Sim, assim é a melhor maneira agora de passar esses dias que a gente tem que ficar em casa, né, Sena? sim. E até eu estava comentando, né, as quantidades de lives, né, que às vezes até parece muitas, Nossa, mas estão trazendo um ótimo serviço para todo mundo, né, e com as verdade. mais diversos focos, é música, é arte, é crescimento, autodesenvolvimento. Então também foi uma maneira de nós nos unirmos mais à distância, né? Talvez a gente Exato. tenha. Eu vou ter umas companhias, Eu umas tô vendo. companhias, né? As minhas companhias passaram para outra sala. Eu tenho algumas companhias felinas. É pretinha, é pretinha? Como é que é o É nome? pretinho, pretinho. Esse aqui é o Steve. É o Tem Steve. tem o Steve e tem o outro que às vezes aparece aqui também, que é o Fred. Vamos ver se ele vai aparecer. Mas, Eles mas curtem a vibe, né? Sendo eles curtem. curtem. Eles É, percebem. Impressionante quando eu vou meditar na sacada, eu termino de fazer ali alguma meditaçãozinha e tal, eu faço um on, né, no final do dia. sim. E aí eu tenho uma gata que ela me olha, assim, parece que ela me diz, hoje foi bom teu on, hein? É. Hoje estava bem Hoje afinadinho, né? tava bem afinadinha. Tem dia que ela É, não junta as patinhas, eu acho que não foi tão bem. Sena, então é. assim, ó, seja muito bem-vindo. Eu quero que tu conte um pouquinho para Obrigado. nós. Eu sempre peço para o pessoal no Papo de E contar primeiro qual foi o contato que teve com a inteligência emocional da primeira vez, como o nosso canal é de inteligência emocional, para a gente fazer um match aqui. E depois a gente vai seguir aqui nessa vibe do jeito que tiver que vir. Tá bom? Pois bem, então mais uma vez, grato pelo convite, Alessandra, aqui na Conexão IE, e participar do Papo IE. Eu tenho acompanhado os outros papos, né, então é sempre bem, e uma hora passa rapidinho, então vamos Passa agilizar um pouquinho muito aqui, né? rápido, ainda mais Muito a rápido. gente que é prof, né, Sena? A gente fala pra É, caramba, sim. é muito ligeiro esse tempo. É. Então, a minha formação, é na área da gestão, da administração, então eu fiz graduação, fiz mestrado, depois, como você estava falando ali, doutorado, onde nos conhecemos, né, Alessandra? Uhum. E durante a minha graduação, isso lá no milênio passado, né? Literalmente, no milênio passado, né? Literalmente, a gente fez no milênio passado. No milênio passado. Era a época que estava surgindo a conversa sobre inteligência emocional com o Daniel Goleman. Isso. E o Daniel Goleman, ele trazia muitas correlações da inteligência emocional, principalmente com relação à inteligência emocional no trabalho, nas relações profissionais. E eu sempre tive um foco no desenvolvimento humano, né? Tanto é que na graduação, o foco que eu fiz foi em endomarketing, né? Então olhando como é que a gente pode usar as ferramentas do marketing para desenvolver as pessoas dentro das organizações. E a Uhum. inteligência emocional, ela apareceu ali, né? Então, nesses idos aí dos anos 90, apareceu como um dos caminhos necessários, ou caminhos, né, que poderiam dar base àquilo que eu estava pensando, fazendo. Tá. E, né, cara, eu fiquei assim, bem impressionado com a forma e com as novidades, né, que o Goleman trazia, né, e, claro, e depois muitos outros pesquisadores trouxeram, mas o primeiro contato foi
Então, quando eu estava na minha graduação, que depois de eu ter já navegado em outras graduações, né, estou contando um pouquinho a história, eu comecei na engenharia elétrica, depois análise de Nossa, esse pedaço eu sistemas. não sabia. Sim, sim, porque a minha formação no nível técnico é na área de informática. Então Uhum, eu vim para Porto Alegre trabalhar numa empresa de informática, então o caminho normal, né, era ir para a engenharia. Mas, uhum. então eu fiz 2 semestres de engenharia, mas é aquela sorte, eu consegui sair antes, né, de ser captado. Aí dali, né, eu fui para outras áreas, né, então eu fui para análise de sistemas, então trabalhei, também fiz 2 semestres em análise de sistemas, e na análise de sistemas que eu conheci os conceitos da gestão, então daí eu disse, não, acho que o meu negócio é gestão e não Uhum. tanto TI, né. Que Então, e legal. aí eu fui fazer a graduação, eu fiz a graduação, depois, logo depois da graduação, fiz uma especialização na área ambiental, depois o mestrado, e depois aí dei um espaço, né, entre mestrado e doutorado, e mais, agora, em 2015, eu concluí o doutorado, que é onde nós nos conhecemos. Então foi Isso. esse primeiro contato, assim, talvez 90% das pessoas tenham contato via, né, o Goleman, né, mas Não, é mas é que tu um... teve o privilégio de pegar no nascedouro, porque nos anos É, 90 havia, de fato, era muita novidade o que ele trazia. Porque mesmo quem pesquisava emoções via isso de um ponto de vista mais técnico, mais cognitivo, e ele foi o primeiro a fazer uma relação com os negócios, com o business mesmo, né? E eu me lembro que o primeiro livrinho que eu vi também foi dele, já não era mais anos 90, tá? Por ali que tinha o livro aquele Trabalhando com Inteligência Emocional. Tu deu uma leve travadinha, mas deve ter sido na hora que eu falei, então não vai dar problema. Quero aproveitar a sim, sim. cena antes de te fazer a próxima pergunta para cumprimentar quem está chegando, a Leila, a Bárbara. Tem um pessoal que sempre aparece aqui, é muito legal. E sabe que tu comentou das lives nos unirem. O que eu percebi aqui no Papo de E é isso. A gente, na hora, eu não tenho mais tanta preocupação com o momento em si. Porque a pessoa vai encontrar essa live quando essa live tiver que ser encontrada. Então, meio que a gente joga aquela energia, né? E às vezes a pessoa vai escutar no áudio, a gente vai para o Spotify, ou vai ver no nosso IGTV, ou vai ver, quem sabe, na tua página, se tu quiser compartilhar. Então ela vai Sim. ficar aqui. E de repente a pessoa vai ver a vibe, pá, é sobre foco, é sobre meditação, inteligência espiritual. Quero ver o que esse pessoal vai falar, né? Então vamos fazer essa conexão agora com o tema do foco primeiro. Depois eu vou ir para a inteligência espiritual, porque isso foi uma coisa que me tocou muito quando eu te conheci. Porque tu sabe que a espiritualidade por muito tempo foi um tabu. Mas eu quero fazer o caminho do foco para depois a gente ir para espiritual, tá? Então, define para o Perfeito. pessoal o que é foco, Sena. Tu é um especialista nessa área. O que é foco? Então, antes de definir, eu quero também dar as boas-vindas também a umas pessoas que me seguem ali, a Tainá Queiroz, que é lá do outro extremo, né, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né, está lá no Rio Grande do Norte, lá no outro extremo do Brasil, também trabalha com meditação, também trabalha com foco. Nós estamos num Legal. projeto muito lindo, um livro sobre meditação, sobre mindfulness nas organizações, então eu quero dar também um bom dia para a Tainá que está chegando ali. Vou querer Então, ler em primeira fila. Maravilhoso para vocês. sim, sim, o pessoal lá da São Paulo, né, da USP de São Paulo, que tá organizando, e aí convidou vários pesquisadores do Brasil, né, e eu e a Tainá estamos juntos nessa empreitada aí. Então, Legal. Alessandra, foco. Então, Foco. existem várias maneiras, né, de definir foco, desde a questão da física. Então, se a gente olhar assim, os conceitos, tem muitos conceitos que a gente usa na gestão, ou usa na administração, às vezes vem de outras áreas, né? Uhum. Então é importante entender, tem uma origem da palavra, a origem do conceito, né, para tentar entender o que a gente consegue fazer. Então, eu, Uhum. como já trabalhei bastante tempo na área da física, da área da informática, né, que usa muito a física, né? Então, quando a gente pensa assim, foco, né? O que é foco? É quando os raios, né, se concentram em determinado ponto, são direcionados a determinado ponto focal, né? Ponto focal. Então, tem Uhum. uma parábola lá. Por exemplo, eu trabalhei bastante tempo
com antenas de transmissão, quando trabalhava com farmácia, na época, né, que nem existia ainda todo esse sistema de Wi-Fi, né? Sim. E aí tinha, então, a gente tinha que achar, né, o ponto focal da parábola. Então tinha um cálculo lá para achar o ponto focal, que é onde todas as ondas chegam naquela parábola, batem em qualquer ponto que ela bater, elas vão ser direcionadas ao centro, ao foco. Né? Uhum. Então, e o que acontece quando chega nesse ponto do foco? Ela amplia a sua capacidade. Então a grande questão, assim, quando a gente fala de foco, o que é foco, é saber que esse direcionamento das nossas diversas atenções para um ponto com uma finalidade, né? Então eu acho que é interessante não só falar do que é, mas do porquê que é importante a gente ter o foco e desenvolver, né, esse estado mais focado. Então, Legal. trazendo legal. esse conceito lá da física, eu tenho raios dispersos, tenho ondas dispersas, né? Só que quando elas batem em um anteparo ali, elas vão ser direcionadas a um ponto e ali vão amplificar a sua capacidade. Então, para mim, Legal. dentro do trabalho que eu faço, o foco é essa capacidade de nós ampliarmos a nossa atenção direcionada a um determinado ponto ali. E Maravilhoso. aí tem Maravilhoso, as maneiras de chegar que a gente vai... muitas janelas aqui. Olha só, a Ana dizendo que nos ama, nós também te amamos, Ana Carolina, chegando aqui. Ana Carolina, coraçãozinho pra Ana. Coração pra Ana. Pessoal nos cumprimentando aqui também, muito obrigada, pessoal. Admiro vocês pela contribuição e compartilhamento de conhecimentos, obrigada por isso. A Fábio, obrigada a você, Fábio, por estar aqui nos acompanhando. A gente não adianta nada ficar falando aqui se você não estivesse por aqui. Mas eu amei isso de imaginar o foco como, em primeiro lugar, eu concentro a luz, adorei que tem a luz aqui, e aí isso amplia a minha capacidade. E vem aqui uma coisa que também vem às vezes dá uma confusão, né? Foco é a mesma coisa que atenção? É um sinônimo? Porque às vezes a gente chama foco atencional, às vezes a gente chama só foco, às vezes usa-se como sinônimo. E eu adorei que falou nas diversas atenções. Então tu usou atenção no plural e foco no singular. Resolve esse problema para mim, Sena, vamos lá. Então, sempre, né, Alessandra, acho que é importante, assim, no início da minha fala, né, eu estou falando sobre um ponto de vista, sobre uma linha que eu estudo, que eu trabalho, que eu pesquiso. Então, pode haver outras áreas, outras visões totalmente diferentes da minha, então eu respeito, claro. Acolho, vamos dialogar. Então é essa questão. Então, o estado, né, o estado atencional, né, então esse estado atencional, então, o que é o atenção? É o despertar, né? A atenção é o despertar. Então, eu de novo fazendo as correlações. Né? Bom, atenção. Então, você vê uma placa, atenção. Então, o que é o atenção? É o despertar. Despertar. Tá, pá, despertou. Então, mas o foco aquela placa despertou minha atenção, então está escrito atenção bem grande, atenção. Hoje tem live da Alessandra e do Cláudio. Né? Hoje tem live da Alessandra. Atenção! Então, deu estado atencional. Só que eu posso ou não, né, direcionar depois a minha energia para assistir, para ler, para entender o que está escrito naquela placa. Então, ou seja, o estado atencional, ele é necessário. É necessário para quê? Para que eu me chame, né? Para eu olhar para um determinado ponto. E aí, aí eu olhar para esse determinado ponto, eu vou começar a me direcionar, até eu ficar imerso por aquele chamado. Isso. E tu sabe que eu fico pensando aqui, desculpa, não, só porque eu me lembrei de uma coisa aqui, deixa eu ver se faz sentido para ti. Eu tenho a impressão, quando tu falou, fez eco aqui para mim, que o foco tem a ver com esse movimento. Então é que, de fato, aonde eu oriento a atenção. A atenção vem a ser isso que me chama, como tu diz, né? E o foco vai ser essa direção que eu tô dando. Então, concentração para mim. A concentração naquela direção. Isso. Então, eu olho e aí eu vou ajustando
Então, de novo, sim, de novo, A gente já pegando as pensou várias... na câmera, claro. Na câmera, né? Então eu tenho a imagem lá totalmente desfocada. Opa, mas aí eu quero ajustar a minha lente para quê? Para deixar aquela imagem clara. O Tá, foco traz a isso. clareza daquele ponto que eu estou me direcionando. Então, Tá. essa que é a... Então traz a clareza. Né? Então, por quê? Porque eu estou concentrando a energia, estou concentrando a atenção, estou me concentrando naquele ponto. Então, aí eu tenho a coisa mais nítida. Vamos usar a palavra nitidez, né? Uhum, Porque se nós olharmos numa câmera, uhum. é isso, então é nitidez. Então, eu tenho a imagem desfocada e tenho a imagem Isso mais mesmo, nítida. quando a gente ajeita na câmera e a gente quer tirar as rugas, a gente põe o desfoco. Daí quando a gente quer botar tudo direitinho, como é real, a gente bota mais nitidez. Mas, E olha só tu deu insight agora, né? Deu insight agora. Por que muitas vezes a gente foge do foco, né? Por quê? Porque a gente não quer ver as nossas os rugas, defeitos, as né? nossas Os falhas. defeitos. Então é isso aí, Alessandro. Então, muitas vezes é interessante, é importante, só que nós fugimos por não querer ver, né? Com mais Exatamente. clareza aquilo. E aí vem a minha pergunta clássica, que ia ter que vir óbvio nessa live, que é: qual é o benefício de ter foco num ano de pandemia? Vamos lá, vamos começar a traçar as linhas agora. Vamos pegar todas as nossas metáforas e fazê-las brincarem no Sim, parquinho. sim, vamos. Bom, então, de forma geral, então, o foco ele é importante em qualquer época, mas Uhum. agora o que a gente está passando? A gente está passando por momentos embora parece que a gente esteja mais preso dentro de casa, tudo, a gente está em um momento mais disperso. Isso, Né? perfeito. A gente está fisicamente, a gente está fixo, mas Isso, mentalmente a gente está muito mais disperso. exato. Eu tenho a mesma impressão. Ao meu ver, assim, então não sei. Por Eu quê? também Por tenho que a essa gente está mais impressão. disperso? Porque nós temos muito mais estímulos, impulsos, né, para nos tirar a nossa atenção, nos fazer com que olhemos para um lado, olhemos para o outro. Então é a questão da saúde, é a questão de tudo que estamos vivendo, é a questão da economia, é a questão do trabalho, é a questão das pessoas amigas, né, que estão sofrendo. Né? Então começa a aparecer muitas informações, e aí a gente começa a ficar aquilo ali, olhar para um lado, olhar para o outro. Então o foco, respondendo a tua pergunta, a importância do foco bom, de tudo isso que está ocorrendo, de tudo isso, o que é importante para mim? Aonde Uhum, é que eu tenho que olhar para avançar? Então o foco, a importância do foco nesse momento o que é importante para mim, possivelmente possa ser diferente para ti, Alessandra, para a Heloísa, que entrou agora, Heloísa Aguiar, que dá um oizinho também, está lá no Rio de Janeiro, a Heloísa. Então, ela vai ter um foco, eu vou ter outro foco, mas é importante nós descobrirmos isso. é. Porque senão ocorre essa dispersão de energia nossa, né, e aí acaba que a gente não consegue alcançar, né, aquilo que a gente Me quer. veio duas Então, músicas na cabeça enquanto tu descrevia isso. Quem tá entrando agora 10 de 18 tá na nossa live, tá? Esse é o momento que a gente já tem algo para te entregar. Se você já chegou até aqui, o que é importante para você? Essa pergunta você pode se fazer e não tenha pressa de responder. Vai meditar primeiro, depois responde essa pergunta, porque essa pergunta é extremamente profunda. E aí me veio duas músicas para nos ajudar. Uma é o Dizer Não é Dizer Sim, saber o que é bom para mim, né? E que acaba nos dizendo que às vezes a gente tem que abrir mão de várias janelas mentais, fechar alguns distratores para poder ter foco, né? E a outra coisa que me vem é aquela de eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Que era uma música que a gente cantava do Kid Abelha lá na época dos primeiros livros do Goleman. E que é exatamente essa sensação que eu tô tendo. As pessoas estão com muita pressa, as pessoas se interessam por milhares, mas nada, milhares de coisas, mas nada tanto assim.
Nunca teve tanta gente com cursos abertos, com lives, com conteúdos. Ah, a Bárbara tá falando de mim? Bárbara, tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Ah, eu sei que o Samuca te interessa mais que tudo, tá, Bárbara? Ela tem um filhinho bebê, coisa mais linda. Ah, sim. Então, assim, Sena, agora vamos começar a puxar para a questão da espiritualidade. Então, eu acho que aqui temos a ponte que a gente precisa para fazer isso. O que é inteligência espiritual? Como é que isso se conecta com o nosso mundo emocional? Olha o tamanho da minha pergunta. Esse é o problema das lives, Sena. A pergunta de uma vida, eu quero que tu me responda em alguns minutos. Vamos lá, traz para nós um pouco de inteligência espiritual. Bom, então, possivelmente, os seguidores aí já são pessoas que já estão aí na caminhada, já sabem, né, o que é o conceito da inteligência emocional. Então, eu vou partir daí, desse conceito de inteligência e da inteligência emocional. Então, aí nós temos uma série de habilidades, né, na nossa vida, e essas habilidades nos provêm ferramentas para que a gente consiga resolver os nossos problemas diários. Então, olhando numa evolução, os primeiros problemas que se apresentaram na nossa vida eram problemas racionais, problemas lógicos. Então, por isso que lá nos anos 20 do século passado se deu tanta ênfase à inteligência racional, à inteligência cognitiva, e aí se criou, então, o QI, né, o quociente de inteligência, como se fosse, né, o grande medidor. Só que aí começou o quê? Então tem essa evolução lá nos anos 90, perceber que não eram só problemas mais práticos, não é só problemas mais racionais que nós enfrentávamos. Nós enfrentávamos também problemas de relações. Problemas de relações conosco, com os outros. Então aí que o Goleman vem trazer, né, e outros pesquisadores vêm trazer esse conceito de eu preciso desenvolver essas minhas habilidades para conseguir me relacionar com as minhas emoções, com as emoções dos outros. Então surge, então, o estudo da inteligência emocional. Dentro dessa lógica, bom, o que nós vivemos hoje? Ou o que nós vivemos também naquela época e vamos continuar vivendo? Nossas questões, né? As nossas questões mais de significado, de propósito, de entrega, de relacionamento com o todo. Né? Como é que eu resolvo essas questões? Por exemplo, incêndio, os incêndios do Pantanal, tem a ver comigo? Tem. Tem a questão da crise hídrica, tem a ver comigo? Tem. Então, eu descobrir essas relações e descobrir como é que eu faço parte desse todo. Isso requer uma inteligência, requer uma visão holística, requer uma visão altruísta, requer uma visão compassiva. Então, isso tudo juntou-se, né, no que se chama de inteligência espiritual. E por que se usou o conceito de inteligência espiritual? A partir desse conceito do espírito, que vem, né, do latim sopro, respirar, espíritos, que é aquilo que nos dá vida, aquilo que nos sustenta. Então, é o descobrir o que é essencial para nós. O que nos mantém vivos como pessoa. Inclusive, o Howard Gardner ele usa como inteligência existencial. Ele tem uma briga, né, com esse. Existe uma briga entre o conceito de inteligência existencial e inteligência espiritual. Como bom psicólogo evolucionista que ele não quer colocar o espiritual no meio, ele bota existencial ali. Existencial. Mas se você olhar nos meandros ali da inteligência existencial, Gardner coloca, é a inteligência espiritual. Tá. Que é o quê? Que é essa nossa capacidade de eu me postar neste mundo, não como um ser superior, não como um ser dominador, mas de uma espécie que está interligada, está imbricada com as outras espécies, tendo o seu papel. Que inclusive esse é um princípio da inteligência espiritual, que se chama humildade. Tá? De eu ter a humildade de me reconhecer neste papel. Então essa inteligência, ela nos impulsiona, ela dá sentido às demais inteligências. Então, Alessandra, ai, que lindo, Sena. Várias conexões estou fazendo aqui. Nas tuas pesquisas, pode encontrar muitos estudos que mostram que pessoas com alta capacidade de inteligência racional e inteligência emocional,
isso não garante que elas sejam pessoas positivas para a sociedade. Claro. Por quê? Porque eu posso usar a inteligência emocional para quê? Né? Para manipular as pessoas. Claro. É a ferramenta. Eu posso usar a inteligência racional para fazer uma falcatrua. Sim, então, a gente tem muito isso nos certamente. nossos congressos, Sena. O pessoal fala do lado negro da IE, né? Que é exatamente a pessoa que não tem a empatia. Se tu tirar a empatia compassiva, que eu diria que é a ponta e a ponte para a inteligência espiritual, a gente já vai chegar aqui. Eu Sim. quero falar de compaixão, porque eu enxergo muito disso. A ponta Sim. da IE que me faz o link com a espiritual é a compaixão. É a capacidade de me conectar com outro ser humano, como eu sou, ele é, né? Ele não é diferente de mim. Mas se tu retira esse elemento da inteligência emocional, tu tem um psicopata. Porque daí tu tem alguém que sabe lidar com as emoções próprias e dos outros para usar isso a seu benefício único e próprio, né? Então, Perfeitamente. precisa ter essa conexão com o coração e com a própria humanidade do outro. Eu vou tentar fazer aqui 3 conexões rápidas e aí fique à vontade de puxar qualquer uma delas para seguir. Que eu adoro que o Papo Dia começa a cruzar as ideias aqui, né? Então, a primeira coisa que é para o povo que está nos vendo, o Siena fez aqui para nós uma conexão de inteligência pura e simples para definir que a espiritual também é uma capacidade de resolução de problemas, como as demais inteligências, só que agora são problemas existenciais, em torno do sentido, do porquê que eu estou aqui, de com o que eu me conecto, o que eu acredito, né? Legal. Isso me fez também fazer uma conexão com o próprio Howard Gardner, que a nossa inteligência emocional aqui, ela nasce dos estudos dele, das inteligências pessoais, a intra e a interpessoal. Então a gente bebe tudo da mesma fonte, né? Porque tem a ver com a inteligência que a gente está falando aqui, né? E me fez lembrar mais uma coisa, Sena. Tu sabe que eu tô há muitos anos nessa área de inteligência emocional. E só neste ano de 2020 eu consegui estabelecer os valores da conexão IE. Por uma questão de tudo que a gente teve que reconfigurar na vida da gente. Eu abracei mais do que eu já tinha o budismo zazen, né? Então, essa necessidade de meditar para encontrar esse foco atencional. A gente já vai voltar para a meditação daqui a pouquinho. E a gente tem 3 valores lá que eu acho que conecta muito com o que tu acabou de dizer. O primeiro é o de presença, né? Porque a gente vai descobrindo que o mundo emocional, ele se equilibra no tempo presente. É aqui que ele se equilibra, não nos outros tempos em que as emoções ficam angustiantes e aflitivas. O segundo valor é de humanidade. E aí eu conecto muito com isso que tu acabou de falar. Eu enxergo a inteligência espiritual nesse valor de humanidade. Em perceber que todos partilhamos do mesmo cérebro, da mesma estrutura fisiológica e, por que não dizer, dessa grande alma do mundo em que a gente habita. E o terceiro valor é o valor de amorosidade. E aí pensando na amorosidade desse ser consigo e com os demais. Então, agora sim, já vou te devolver, mas antes eu vou te pedir para dar um livro, que alguém pediu aqui um livro, ó. A Karen, ó. Karen pediu, professor, tem algum livro de inteligência espiritual para nos indicar? Já vou te passar daí, pode puxar por onde tu quiser, Sena. Tá, eu vou falar então do livro. Tá. Eu gosto muito desse livrinho aqui, que chama Inteligência Espiritual, que é da Dana Zohar. Tá. É um livro, a Dana Zohar é uma das pesquisadoras que trabalha com esse tema já há bastante tempo, né? Ela é uma americana que agora está na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Como é que escreve o nome dela, Sena, que a gente viu invertido? Dana é com H no final. Tá. Zohar é Z-O-H-A-R. Tá. Então, nesse livro aqui ela coloca Aprenda a desenvolver a inteligência que faz a diferença, né? Então, esse livro já está traduzido já para o português, mas que eu mostrei para vocês. Tem também a versão dele em inglês, né? Quem lê bem em inglês, acho que seria bom. Porque tem umas coisas que às vezes a tradução não traz o sentido bem direto. Mas, eu gosto muito da forma como a Dana Zohar coloca. Por quê? Porque ela é uma filósofa, ela é uma antropóloga, mas ela tem um mestrado na área de gestão. Uhum. Então ela consegue traduzir aquilo para uma língua. Como eu sou da área de gestão, né? Para traduzir para a área que eu trabalho, que eu conheço. Então eu gosto muito desse trabalho dela aqui. Então seria esse
um dos livros que eu indico. Inteligência espiritual, viu, Fabi? É inteligência espiritual, ela botou emocional. É espiritual, né? Não, Dana Zorro, inteligência espiritual. Isso a Fábio ali, Fabiane ali, né? Isso, inteligência espiritual. Então, Dana Zorra, inteligência espiritual. Esse livrinho aqui. Muito Nessa bem. questão. E aí, né, você traz nos 3 valores que você me colocou aqui, você traz os princípios básicos da compaixão e da autocompaixão. Perfeito. Então, esses 3 princípios, eles são os princípios básicos da compaixão. Exatamente. E, consequentemente, da autocompaixão. Então, já que o pessoal gosta de dicas de livro, eu vou dar eu dica do livro aqui, né? Que esse livro que chama-se Manual Prático de Mindfulness e Autocompaixão, da Kristin Neff, que a Kristin Neff ela é uma professora da Universidade do Texas, é muito fantástico. E ela Kristin coloca, tem então, uns TEDs incríveis, pessoal. A Kristin Neff tem uns TEDs, assim, ela é maravilhosa. Então ela coloca, né, que autocompaixão ela tem como base, então, a autobondade, a humanidade compartilhada e o mindfulness, que é o estado de presença. Mas eu quero dar um passinho, né, atrás, assim, antes de entrar na autocompaixão, falando especificamente sobre compaixão. Tá. Então, tu falou uma coisa que é muito importante a gente levantar, a gente não pode ter medo de falar disso, porque isso é algo que ocorre nas organizações. Vamos lá. Então, existem pesquisas, né, aqui no Brasil não tanto, mas fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que eles pesquisam o perfil psicológico dos líderes. Perfil psicológico dos líderes. E olha o que eles encontraram, Alessandro. Nos gestores de alto nível, né, de top das organizações americanas, existe uma quantidade maior de perfil psicopata do que nos presídios americanos. Eu acredito. Ou seja, existem mais perfis psicopatas gerenciando organizações do que pessoas que são presas por crimes, por diferentes maneiras. Então é importante dizer, porque às vezes, pois é, as pessoas às vezes ficam meio não é todos, estão entendendo? Mas existe isso. Isso. E o que leva a isso? Então é importante ler o que leva a isso. Principalmente uma rede, né, que a gente tem, né, que é chamada neurônios espelho, que essa rede neural, ela é responsável por quê? Por aumentar a nossa capacidade empática e compassiva. Só que, por uma questão de proteção, os gestores, conforme vão subindo, galgando as organizações, eles vão desligando essa rede. Por quê? Para não sofrer com o sofrimento dos seus funcionários. Isso. Então, para ele o Dalai Lama fala isso, Sena. O Dalai Lama fala exatamente isso. As pessoas criam crenças para retirar a sua empatia e não mais se sensibilizar com o sofrimento alheio. Isso aí é algo fisiológico, Alessandro. É algo assim, que são conexões neurais que são desligadas e a pessoa... E assim, não é... A pessoa está fazendo aquilo ali assim, tendo a máxima certeza que aquilo ali é certo, é bom, é correto. É correto. Então o que acontece? Acaba assim que às vezes as pessoas não fazem uma coisa e dizem, mas que absurdo, como é que a pessoa fez isso? Você está vendo que aquilo está errado, mas a pessoa não está vendo, porque ela não tem capacidade mental, capacidade de reconhecer aquilo ali, porque se desligou as suas se desconectou do outro, e aí é que vem essa psicopatia, exatamente. Claro, eu não me importo mais com o teu problema, é real, isso não acontece aqui na minha cabeça, esse problema. E aí o que acontece? Só que chega a um nível que ela começa a não perceber nem o seu sofrimento. Então ela começa com uma falta de compaixão e acaba com uma falta de autocompaixão. E ela começa a não mais perceber o seu sofrimento, aí vai entrar em burnout, vai entrar em... vai ter um AVC, várias coisas que podem acontecer. Porque eu não sou separado do mundo. E aí aí me lembrei dos princípios budistas. O princípio da separação. A pessoa começa a se dissociar da realidade que ela vive. Nós somos esse mundo todo aqui. E esse contexto que nos cerca.
Então, se tu começa a se achar muito diferente das outras pessoas, tu acaba sofrendo essa angústia aí. Sim, Perfeito, sim, perfeito. Muito é bom. isso. Então, o que nós temos que trabalhar? E assim, ó, e a dica também de leitura. Tem um artigo da Harvard Business Review, que eu acho que é de 2015, que diz Tá. assim, o poder corrompe Uhum. e a compaixão salva. Ah, que É mais, é lindo. mais, é mais ou Temos menos duas desse. coisas aqui a mais para botar de referência. Então, é esse o poder corrompe, a compaixão salva. Tem um É, também sobre esse, o esse, do Dalai Lama que esse eles artigo, esse fizeram. artigo, sim. Esse artigo tá disponível em português, inclusive. Tá, Tá disponível se você entrarem lá, botar Poder Corrompe, Compaixão Salva, legal. Harvard Business Review Então BR aí a Brasil, né? gente já tem. Alguém perguntou da tua fonte do estudo dos gestores psicopatas aí, Sana. Ah, tá aí, isso, tá aí, ó. Já dei a Tá. fonte, ó. Eu nem Pronto. tinha visto aí, né? Tá, então, essa é uma das fontes. Essa é uma das Tá. fontes que fala sobre você. Mas tem outra, se a pessoa quiser, manda um direct que eu mando. Porque o grupo de pesquisa que eu participo, que é o MSR, Gestão, Sustentabilidade, Gestão, Espiritualidade e Religião, né? Uhum. Management, Spirituality and Religion. Uhum. Nós fazemos essas pesquisas também nessa linha aí, né, de o que fazer, né? A Uhum. gente, a gente pega, né, o resultado das pesquisas, a gente identifica, né, quer dizer, os outros identificam o problema e nós trabalhamos com possíveis caminhos, né, para reduzir o problema. Então, o Muito nosso legal. caminho, a nossa pesquisa não é pesquisar, né, o quanto que tem, onde é que tem, né? Não, isso aí a gente nós Sim, você bebemos de já, outras a gente já fontes. faz esse filtro. Aqui na Conexão também, Sena, a gente tem muitos posts que a gente coloca que são de pesquisas científicas, que a gente traduz de institutos da área de inteligência emocional e traz em formato de pauta para o pessoal. Por isso, aliás, o nome da gente é Conexão IE, para fazer essa conexão com os principais pensadores da área no mundo atual. Legal, maravilhoso. Eu vou ir atrás desse artigo. Esse artigo já me inspira, porque eu encontrei de fato, e aí é uma questão mais minha pessoal, mas acho que é também o nosso momento como humanidade. A gente se forçou a pensar sobre esses valores pessoais, né, Sena? Quem estava deixando meio que já de lado, quando parar um pouco a vida, eu vou lá e penso no que eu acredito. Não deu mais. Agora a gente teve que se confrontar com as nossas escolhas e com os nossos valores, né? Tu não tem essa impressão? Não é impressão, eu vou dizer que é constatação. Ah, Por quê? então Porque pronto. eu faço constatação. Mas o que acontece? Eu faço muito atendimento organizacional, então, dentro das empresas, tudo, mas faço também muito atendimento individual. Então, pessoas que querem um direcionamento na sua vida, tem as questões existenciais. E o que eu tenho percebido assim, Alessandra? Quem já estava na caminhada do autoconhecimento, quem já Uhum, estava buscando alguma coisa, conseguiu lidar melhor uhum, com todos uhum, esses 8, 9 meses que nós estamos na pandemia, uhum. certo? Sem dúvida, Agora, isso sem quem dúvida. estava, quem estava, né, usando subterfúgios, né, do bar, né, do futebol, da compra, e aí foi retirado esses subterfúgios, e aí a pessoa teve que olhar para si, teve que olhar para o seu filho, teve que olhar para o seu esposo, olhar para sua esposa, né? Socorro! Aí, socorro! Teve que olhar para si mesmo, né? Teve que olhar para si. Aí as pessoas não estavam preparadas. Por quê? Porque elas ficaram muito tempo olhando para fora. Então é isso então por isso que não é que as pessoas não estavam emocionalmente doentes ou emocionalmente alteradas. Estavam, só que estavam tomando aspirinas, né? Isso. Para conseguir levar aquela questão. Só que agora tiraram a aspirina da pessoa, né? E ela E se aí o que voltou para a acontece? vida que ela tem e para o que ela se construiu para si mesma. Mas aí é que Exatamente. voltamos ao princípio da nossa live. Eis que precisamos de foco. Porque agora que eu já não tenho mais todos os meus distratores gostosos, né? Porque tem os distratores ruins e os distratores gostosos, que a gente chama isso de Claro. entretenimento, Sim, né? sim. Então eu não tenho mais compras, eu não tenho mais aquele momento para sair num bar, eu não tenho mais aquilo que eu podia imaginar, inclusive como status e poder, porque também o status é uma coisa que nos dá uma sensação aí de tentar apaziguar as angústias, né? Daqui a pouco agora eu tô com todo mundo numa live, tá todo mundo igual ali.
Então eu não tenho várias daquelas coisas que eles chamam de suter, né? Eu não tenho mais isso. E agora eu preciso me voltar para esse monte de pensamento e possibilidades. E eis que eu preciso saber escolher. Voltamos à pergunta aquela: o que que importa para mim? O que que me serve? Onde é que eu quero colocar minha atenção? Então agora eu gostaria que a gente já começasse a direcionar para a questão da meditação, Sena. E o que dicas que tu traz para as pessoas, para elas conseguirem começar ali a girar, para olhar e focar no que importa. Como é que se faz esse movimento? Vamos lá. Bom, então, muitas desses elementos aí que nos distraem, muitos elementos que nos direcionam ao longo do nosso dia, eles não estão no nível da nossa consciência. Eles estão num nível do nosso subconsciente. Então, as nossas escolhas diárias, elas se dão muito pelos nossos estímulos inconscientes e subconscientes. Então, o que acontece? Eu preciso acessar isso. Eu preciso olhar para isso. Existem várias formas, né? Desde hipnose, sonhos, etc. E um dos caminhos que a gente consegue olhar para essas informações que estão no nível inconsciente e subconsciente é entrar num estado meditativo. Entrar num estado meditativo. O que é basicamente o estado meditativo? É um estado que o nosso cérebro vai funcionar, as nossas ondas cerebrais vão funcionar, que é o chamado ondas alfa. Então, é uma frequência, né? Uma frequência que ela fica ali entre 7 e 12 ciclos por segundo. Então, acima de 12 é a nossa consciência, abaixo de 7 é o nosso sono, com sonhos, né, que é a onda teta, e sono profundo, que é a onda delta. Então eu tenho que estimular o meu cérebro a entrar nessa faixa aí de funcionamento. Consciência plena, atenção plena. Viu, Sena? Atenção Tu, plena. quando estava me falando de ondas, quando tu estava me falando de ondas delta, travou. Eu sei que depois fica ali travado. Então, se tu puder recuperar a partir de ondas deltas, o povo aproveita. Isso. Então, vamos lá. Então, ondas delta. Então, a onda delta é a do sono profundo. Para o meu cérebro... de novo, gente. Agora... Vamos ver. Tá. Você quer aqui ou aí? Não sei se... Vamos ver se tá bom. Tá. Agora melhorou. Agora foi. Tinha alguém tentando me ligar também. Às vezes acontece isso, né? A gente tem sim. O celular fica meio confuso. Viu? Até o celular tá sem foco, gente. Olha o que é a situação desse mundo hoje. Então, tu estava falando que a gente vai pro delta quando a gente está no estado de sonhar e tudo sono mais. Profundo. Não, do sonho é no teta. No teta. O delta, o sono profundo. Sono profundo. No teta, a gente já consegue acessar essas informações, que é os sonhos. Mas quando a gente acorda, isso é muito tênue, então isso aí esvai, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimular esse estado de uma forma mais que fica entre o consciente e consciente. Eu não estou nem acordado, nem estou dormindo. Seria essa ideia. Então, para isso, eu preciso de meia fase. Sou dona da meia fase. Então, o que eu preciso? Então, eu preciso usar técnicas, e uma das técnicas é a atenção plena, né, que é o quê? Que eu começar a prestar atenção na minha respiração, começar a prestar atenção nos sons que eu tenho na volta, nas minhas tensões, se eu estou tenso, os olhos ou não. Aqui, ó, pessoal, tribom de fazer aqui, ó. Fazer aqui, ó. Posso usar alimentação, posso pegar um alimento, colocar na boca e sorvendo aquele alimento, vendo as diferentes sensações que eu tenho num lado ou no outro. Então isso aí me traz para esse momento presente. Está atrapalhando a nossa live. Tem alguém tentando acessar a nossa live e é de central de atendimento. Eu acho que a culpa é do meu telefone, que acaba te travando porque fica com a ligação ali. Mas muito bem, você estava falando desse exercício de savoring, que a gente chama, né? Que é de apreciar aquele
Que o savoring é mais na apreciação, mas esse seria de fato de eu degustar, de prestar atenção no alimento e ver como uma possibilidade já de entrar num estado de consciência e de presença. Muito bem. O Sena tá voltando, agora foi. Vamos lá. Então é isso o savoring, né? Que é nós aproveitarmos, nós sentirmos o sabor da vida. Então isso aí, aquele exercício físico ali com uma uva passa, com um alimento, com um grão, aquilo ali, ele ensina o nosso cérebro a prestar atenção no momento e ensina a saborear a vida. Uhum, Tá? uhum. Então ali a gente está saboreando um alimento, mas a relação é que o nosso cérebro começa a funcionar de uma maneira diferente. Começa, existe uma maneira diferente de eu me relacionar com as coisas. Uhum. Então um estímulo, é um treinamento, é uma musculação, né, cerebral que eu vou fazer, tentando tirá-lo daquele estado disperso, aquele estado Uhum. que o número é um número absurdo, Alessandra. São mais ou menos 2.000 vezes por dia, durante 12 segundos, que a gente tem as fugas, que dá mais ou menos 7 horas por dia. Então em torno de 7 horas por dia que nós achamos que estamos acordados, nós estamos... Tá? Se tiver alguém assistindo aí... Aquilo que o Mark Twain, eu acho que foi que falou, né? A vida é o que acontece quando a gente está ocupado fazendo outras coisas, né? Exatamente. Então, se tem alguém assistindo aí que é do signo de peixes, que nem eu aqui, pode multiplicar esse número por 2, tá? Eu também. Ó, pisciana também. Né? Sou pisciana 22 de fevereiro. Pisciana clássica. Eu sou dia 11 de março. Eu sou dia 11 de março. Então, o que acontece? Então, esse estado de dispersão, eles consomem muita energia nossa. Muita energia nossa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a trazer mais atenção para o momento presente. Então, essa meditação, ela funciona como assim, tu senta ali, aí tu vai usar a técnica. Por exemplo, vou usar a técnica da respiração, da atenção na respiração. Aí eu vou começar a fazer, daí um pouquinho a minha mente vai fugir, normal. Aí eu vou começar a pensar na live que eu tenho que fazer amanhã. Aí quando eu me dou conta que eu estou pensando nisso, eu volto para a respiração. Daí um pouquinho eu vou pensar, tem que ir lá dar comida pro gatinho, né? Aí, só que, como exercício, esse número de vezes que nós vamos sair, ele reduz, e principalmente o mais importante é o tempo que eu fico navegando. Eu gosto disso. Eu sempre brinco assim nas cursos, quando eu dou os cursos de meditação, né, Alessandra, que as pessoas dizem, não, Cláudio, foi um desastre a minha primeira tentativa. Eu sentei para meditar durante 5 minutos e a minha mente deve ter fugido umas 20 vezes. E eu falo, tá, mas tu te deu conta que a tua mente fugiu 20 vezes? Aí a pessoa diz, sim, me dei conta. Então ótimo. Fantástico. Fantástico. Pior se tivesse fugido uma vez só. Mas por quê? Pior se tivesse fugido no início e só se desse conta 5 minutos depois que a tua mente fugiu. Exato. Aí que é o problema. Exato. Agora, se tu te dá conta e volta, se dá conta e volta, é isso. Este o processo. Este o processo. Maravilhoso. É dar-se conta do que está acontecendo na sua mente e voltar a atenção. E aí, de novo, a gente vai quebrar outro mito da meditação, que eu não consigo meditar porque eu não consigo ficar sem pensar em nada. Não é isso. Não é isso. É eu ter a consciência do que eu estou pensando. Isso. Não é? O não pensar em nada, a vacuidade mental, é um outro estágio, é uma outra coisa que é alcançada lá pelos mestres. Mas, cara, tem milhares de horas de meditação para quem não está pensando em nada. Que na verdade não porque se pensar em nada, ele veio da expressão budista da vacuidade, né? E aí eles traduzem vacuidade para vácuo, e vácuo é vazio, então a mente vazia, né? Mas na verdade não é isso, não é mente vazia, é a mente atenta ao que está ocorrendo na sua mente, né? É por isso que a palavra mantra, você falou bem no início, né, dos mantras, mantra é aquilo que protege ou aquilo que limpa a mente.
Uhum. E protege a mente, limpa a mente de quê? Da própria mente. Exatamente, exatamente. Não é? A O gente, mantra eu limpa. precisei disso, Sena, na vida, sabe? Tu falou do Nós Dispersos, a gente vira prof, porque a gente se beneficia do que a gente ensina. Totalmente, amo. Totalmente. Então, assim, eu me lembro das primeiras tentativas de meditar, que a minha maior dificuldade era a postura física. Começava a impressão que eu tinha que minhas pernas não iam mais conseguir andar, né? Depois de andar. A primeira vez que eu sentei em zazen, a minha perna doeu tanto de ficar parada, e ainda por cima eu entrei sem querer, porque a zazen é 15 minutos quando tu vai no templo. E essa, por um acaso, eu não sabia, eu entrei numa de 30 minutos. Uhum. E eu achava que o mundo tinha parado, né? De, meu Deus, esses são os 15 minutos mais longos do planeta. Mas eu tinha entrado na de 30, depois é que o monge lá me falou. Mas, em resumo, cada um acaba encontrando o seu jeito. E eu precisei encontrar uma meditação que me ajudasse a centrar no corpo, a me dar conta dos desconfortos físicos e voltar gentilmente, como a gente fala no mundo ocidental, né? Volte gentilmente sua atenção para essa respiração, para esse centro, né? E o que é bacana é você experimentar. Se você está nos assistindo, não existe um único jeito de meditar. Se experimente, comece com atenção na respiração. Senta, bota o reloginho lá, 2, 3 minutos. Não precisa ficar muito tempo, mas que você comece a exercitar o músculo da atenção, se a gente pode chamar ele assim, né? Bem legal. A Fábia falou aqui, ó. Que bacana, todos falam realmente isso. A gente se beneficia do que a gente ensina. Com certeza, Fábia. A gente é o principal usuário desse material todo. Sena, são 10h51, Sena. Olha que... Então eu quero dar uma dica, tu falou em meditação, eu quero dar uma dica bem prática aí. Vamos lá, fala a questão da postura. Muito a questão bem. da postura, a gente olha, né, aquela coisa do ícone da meditação, a pessoa sentada em posição de lótus lá, né, ou em zazen, etc. Uhum. Só que aquilo aí é uma das posturas. E a postura de lótus é uma postura que dá estabilidade. Uhum. Então, na realidade, eu não preciso necessariamente daquela postura. Eu preciso de uma postura que me dê estabilidade. Isso. E me dê uma consciência corporal. Uhum. E para quem está iniciando, tem que ter o conforto físico. Porque se não tiver o conforto físico, aquele sofrimento físico já vai mandar mensagenzinhas dizendo, opa, meditar é algo sofrível e aí já eu não quero meditar. Então, o que faz? Senta numa cadeira, afirma os pés no chão, se a cadeira for muito alta, coloca uma almofadinha no chão, afasta levemente as costas, relaxa os ombros, alinha a coluna e manda ver ali. Isso. E aí o que acontece? Com isso, o corpo já vai começar a se preparar mais. Isso. Se tem dificuldade de alongamento, vai fazer um yoga, porque o yoga é uma preparação para a meditação. Perfeito. Ajuda. Perfeito. E, outra dica. Ó. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Tem que ficar com a mente quieta, mas a espinha ereta para ajudar. Não vai deitar que tu vai dormir. Né? Então, o que acontece? O que eu sugiro, assim, a pessoa, quanto tempo eu começo a meditar? Faz um diagnóstico, pega uma semana, coloca o reloginho ali, como tu falou, mas não determina se é 1 minuto, se é 2 minutos, se é 5 minutos. Deixa o reloginho rolando lá e fica até o momento que tu começar a ter um certo desconforto físico ou um desconforto mental. Opa, não deu? Para, olha ali e diz, deu 5 minutos. Faz de novo. Outro dia deu 3 minutos. Faz de novo. Outro dia deu 6 minutos. E faz a média de uma semana, ou a média de 5 dias, e diz, opa, deu 8 minutos. Então começa com 8 minutos. Ai, delícia de dica isso. Eu vou usar já, Sena. Porque eu vou começar com um tempo, tu vai começar com outro tempo. Perfeito. Então o que a gente tem que fazer? Vou começar a deixar rolar meu reloginho para descobrir meu melhor tempo. Isso daí é uma... Claro, vou levar nessa live, com certeza. Claro, já faz, e aí faz uma média. E o ideal, assim, é fazer isso em períodos diferentes do dia, faz de manhã, faz de tarde, faz à noite, né, para ver qual... Porque as pessoas, duas coisas que as pessoas perguntam para mim, né, quando eu vou dar o curso de meditação. Qual é o tempo que eu inicio e o que é melhor? É melhor meditar de dia, de noite, de tarde? Depende. Cada pessoa como é que é para ti, claro. Claro, então por isso que eu faço o diagnóstico, de 5 a 7 dias, um diagnóstico, meditando de manhã, meditando de tarde, meditando de noite, e aí tu faz a média geral,
A média geral deu 8 minutos. E a média da manhã deu 10 minutos. Pronto. Então, usa o tempo da média geral e o turno do que deu mais lá. E aí, vou fazer ver. já, vou pegar o planner da filha e já vou fazer a minha folha de diagnóstico de meditação em homenagem ao Sena. E você que está nos ouvindo aqui, você, por favor, siga o Sena. O Sena é esse ser de sabedoria, de luz que está aqui na nossa frente, maravilhoso. E a gente segue, então, aqui no Papo de E. Sena, dá a tua mensagem final para o pessoal e a gente já vai se despedindo daí. Então, meditação, foco, atenção plena, tudo isso são habilidades, ou são capacidades que nós temos, natas nossa, que nós vamos perdendo ao longo da vida. Então, até mesmo a capacidade respiratória. Então, se olhar um bebezinho respirando, ele respira certo e nós vamos perdendo isso, né, ao longo da vida. Então, volta a reaprender isso. Então, a minha mensagem é, vamos reaprender aquilo que nós já sabíamos. Aprender a respirar, aprender a ter atenção plena. Você olha uma criança comendo, a criança está comendo 100% focada ali. Perfeito. Tá? Se você olha uma criança brincando, ela está 100% focada ali. Então, vamos fazer isso. Então, a minha mensagem final é vamos reaprender aquilo que nós esquecemos ao longo da vida. Se precisar de material, me manda um direct. Eu tenho muito material sobre isso. Tem uns lives, tem umas lives. Eu faço live, inclusive amanhã, às 6:30 da tarde, tem uma live também, que eu vou falar sobre, vamos lá. Vou assistir. Organizações iluminadas. E, mais uma vez, agradeço muito estar aqui contigo, com teus seguidores aí. E quem assistir também essa live depois, também fico à disposição. É só mandar um direct e vamos conversar. Muito bom. Muito obrigada. Um grande beijo. Obrigado. Um abraço. A gente se vê por aí. Um abraço. Tchau, tchau.